tô muito viciado em fazer vídeo e eu sempre gostei de fazer vídeos. Nesse canal aqui tem, tem um vídeo que, se fosse feito hoje, muita coisa daria problema se eu ficasse reconhecido, famoso, né? Fiz um vídeo com uma série com duas pessoas que eu não tenho contato mais. Uma pessoa eu sigo no Instagram e a outra nem sei onde tá mais. Sumiu, né? É, eu gravei um jogo do Unturned. Unturned é um jogo mistura Minecraft, um pouco parecido com Minecraft, com, sei lá, DayZ. É. Então é um jogo que a gente sempre jogava. Eu gravei um vídeo de um gameplay disso, isso faz 10 anos. 10 anos. E assim, eu sempre gostei de fazer vídeos editados, né? Eu sempre editava vídeo, amava fazer isso. Consultei o poeta Fernando Pessoa alguns vídeos. Ele tem uma frase, um poema, que diz: quer ver? Eu vou pesquisar aqui. Pessoa, minha mania. Não tem. Ó, eu vou ler o poema pra você. Eu vou ler o poema pra você. Ah, não. Não tem. Não tem o poema, é só a frase. É só uma frase. Que é bem importante. É bem concisa e eu não quero ser prolixo. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. Eu compartilho dessa opinião, dessa frase dele, porque é assim que eu me sinto, né? Eu não me sinto só, mas eu estou sozinho, né? Hoje eu estou mais na solitude do que na solidão. Antes de ficar 7 meses em casa trancado, eu, eu me sentia muito só. Me sentia muito só, assim, vazio, assim, tipo assim, preciso de ter pessoas por perto, tipo, familiares, amigos e tal. Fiquei 7 meses em casa, foi uma jornada inacreditável. E agora eu tô na solitude. Foi como se fosse uma alquimia, sabe? Transformando carvão em ouro. E, assim, eu agradeço a Deus por ter ficado 7 meses em casa, porque tem uma frase que fala: é preciso doer como nunca para doer nunca mais. E eu me sinto assim hoje. Eu senti uma dor, com perdão da palavra, com perdão da palavra, foi uma dor desgraçada. Teve dia que eu não conseguia levantar da cama. E mesmo assim, eu tinha disciplina de fazer exercício, de fazer flexão, uma série de exercícios. Foi uma época muito difícil, mas ao mesmo tempo foi recompensadora no sentido de que eu vi meu valor ali. Eu vi a disciplina, eu vi a minha vontade de viver. Por mais que eu quisesse morrer, eu tinha vontade, por mais que eu tinha desejo de morrer, eu tinha vontade de viver. Essa vontade cresce cada dia mais, falando da minha espera, de 30 anos, de ter que esperar pela mulher da minha vida, que Deus prometeu há 5 anos. Por isso que eu tenho vontade de viver, né? O Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia. Logoterapia é uma escola da psicologia onde é, o Victor, ele foi pego na época da Segunda Guerra Mundial, foi levado para o campo de concentração ou de extermínio, não sei, esqueci agora. Ele foi levado para um campo desses, né? E ele sobreviveu. Ele sobreviveu por algum milagre. E ele escreveu que o homem precisa de sentido para estar vivo.
Isso lembra um pouco a frase do Sócrates, né? Uma vida que não é refletida, tipo assim, de reflexão da vida, não vale a pena ser vivida. O Sócrates falou isso. E o Viktor Frankl pegou um pouco disso, porque a psicologia deriva da filosofia. E eu percebi, eu estive no campo de concentração aqui, meu quarto, por 7 meses e eu sobrevivi. E agora eu tenho sentido, que é eu descobri que realmente estou pronto para aquele sonho que eu falei, da pessoa vir na minha direção. Eu estou pronto para esse sonho. Um amigo meu, ele postou um story há 1 ano, 2 anos. Eu acho que eu não sei quando. Não é relevante, mas ele postou há um tempo no story a seguinte frase: se cure para os seus filhos não ter um pai como você. Parece que é uma frase um pouco invasiva e petulante, mas não é. Porque quando você se cura, você quebra padrões geracionais, que são aqueles padrões que vêm lá de tataravô. Eles vêm falando que você é um bosta. Tipo assim, o tataravô fala pro bisavô que o bisavô é um bosta. O bisavô fala pro avô que o avô é um bosta. O avô fala pro seu pai que seu pai é um bosta. Seu pai pode falar pra você que você é um bosta, mas você não fala pro seu filho. Você entende o poder disso? Você entende? É isso que eu quero fazer. Não que, assim, tem pais que abusam sexualmente dos filhos. Tem pais que espancam os filhos publicamente. Graças a Deus, meus pais nunca fizeram isso comigo. Mas nenhum pai é perfeito, né? E confesso que eu tenho dificuldade de acreditar que um dia. Assim, eu sei que eu não sou perfeito, mas é difícil acreditar que um dia meu filho vai achar que eu não sou aquele super-herói que ele imagina. Porque eu quero ser o super-herói do meu filho, sabe? Eu quero ser o super-herói do meu filho. Se eu não for. Vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo aqui. Há 2 anos eu perdi meu avô. Ele era um cara muito teimoso. Ele tinha diabetes, ele não parava de comer doce. Ele era forte. Ele era resiliente. Quer um exemplo da resiliência dele? Por causa da diabetes dele, ele teve que amputar os dedos. Ele amputou os dedos sem anestesia. Ele amputou 5 dedos. Os 5 dedos sem anestesia. Ele urrava de dor, mas sem anestesia, porque por algum motivo não pegava a anestesia nele. Ele teve que fazer o procedimento sem anestesia. Você tem noção que é isso? E eu herdei isso dele. Eu herdei essa força absurda dele. Graças a Deus. Eu amo muito meu avô. Ele não morreu. Existe muito dele em mim agora, né? O legado não é só o que a gente deixa nas pessoas. O legado é o que, quanto das pessoas que foram embora ficam na gente. Não é o que eles deixam na gente, é o quanto deles ficam na gente. E ficou muito dele em mim. Quando eu era pequeno, tinha uns entre 6 e 8 anos, ele tinha uma mania que eu inconscientemente também tenho, que é ficar. Se eu me emocionar aqui, sinto muito, tá? Ele tinha mania, na casa dele, tem uma varanda, e na varanda, quando acaba a varanda, tem a separação entre a varanda e a calçada da rua. E nessa separação tem um portão duplo, tá? Um portão duplo. E não entra carro ali, mas é um portão duplo. Como se fosse uma garagem, tá?
Ele abria metade, e até hoje é assim, ele abria metade do portão, botava a mão encostada no outro portão, assim, ó, encostado, e ficava vendo o carro passar. Eu faço a mesma coisa hoje sem perceber. E quando eu era pequeno, entre 6 e 8 anos mais ou menos, 9 no máximo, não, 9 não, eu era bem pequenininho, tinha 7, 8 anos. Eu era pequenininho, assim, eu sempre fui mais pequeno, sempre fui menor do que, quer dizer, sempre fui menor em comparação às pessoas da minha idade, né? Então eu era pequenininho, eu olhava pra ele assim, ele tinha 1,89 m. Então, tipo assim, ele já era grande quando eu era grande. Então imagina quando eu era pequeno, sabe? Ele era um totem de uns 3 metros pra mim. Ficava olhando pra cima assim, e eu via ele assim, no portão, vendo o carro passar. Eu faço a mesma coisa hoje, literalmente a mesma coisa. Sem ter a intenção de fazer, sabe? Igual a ele. Mas eu faço. Eu olhava pra cima e imaginava ele com uma capa vermelha do super-homem, assim. Pra mim, ele era um super-herói pra mim. Ele era um super-herói pra mim. E mesmo sabendo dos efeitos dele, de histórias que ele me contou, ele continuava sendo super-herói pra mim. Por quê? Ninguém que eu conheço amputaria os 5 dedos sem anestesia. Ninguém. Isso é coisa de super-herói, entendeu? E eu quero ser isso pro meu filho, porque ele enxerga que eu sou imperfeito, mas ainda assim me enxerga como um super-herói. Por quê? Por que que eu quero que ele me enxergue como um super-herói? Porque para tê-lo, meu filho ou a minha filha, cara, eu tô amando tanto falar essa frase. Quando eu tiver meu filho, falar essa frase pra mim tá sendo muito confortável falar ultimamente, sabe? Quando eu tiver meu filho ou minha filha, ou meu filho ou meu filho, eu vou contar pra ele como que eu consegui tê-lo, esperando a minha vida inteira pra ter a minha esposa, e por consequência ele existe, né? Por consequência ele tá vivo. Então, o meu filho vai ser resultado de uma espera de 30 anos ininterruptos. E eu não negocio isso. Essa é a parte mais bizarra, porque, assim, tem um cara que eu acompanho no Instagram e no YouTube. No YouTube é menos do que no Instagram. Eu acompanho mais no Instagram esse cara, chamado Felipe Alves. Ele vai lutar com o Livinho, MC Livinho, daqui a alguns dias. Menos de 20 dias. O cara é obcecado com uma coisa que quando ele quer. Ele usa uma expressão muito, muito eu, assim. Um dia eu quero conhecer esse cara, mano. Tá? Um dia eu quero conhecer esse cara. Esse cara, eu quero ser amigo desse cara. Esse cara bate muito com o que eu penso, realmente penso. Ele fala assim, quando eu quero uma coisa. Ele fala com esse tom assim. E é o mesmo tom que eu falo às vezes, tá? Ele fala assim, quando eu quero uma coisa. Ele fala mais ou menos assim. Quando eu quero uma coisa, eu sou psicopata. Ele fala desse jeito. E eu também sou assim. Eu também sou assim, mano. Quando eu boto na cabeça um princípio, uma, uma meta, no caso, a minha meta é ter essa mulher. E eu sou psicopata nesse sentido. Eu só olho naquela direção ali e eu vou usar aquela frase que é comumente usada quando alguém faz coisa errada, por mais que eu não tenha feito nada, né? Quem me conhece sabe, literalmente, o quanto que eu sou psicopatamente obcecado com as coisas. Inclusive, existe grande chance de eu pertencer ao espectro autista. Isso explicaria muita coisa. Explicaria porque eu não consigo olhar nos olhos das pessoas por muito tempo. Explica por que eu tenho tanto hiperfoco por uma coisa. Por exemplo, eu tenho tanto hiperfoco que até eu acho que eu só se eu não coloquei vídeo no canal aqui 3 vezes, se eu não errei 3 vezes aqui no canal, é muito.
Tô fazendo vídeo aqui, só não posto vídeo sábado, porque eu honro o sábado. Sendo cristão, né? Sendo cristão, eu honro o sábado. Mas de resto, eu posto vídeo todos os dias. Se eu errei 3 vezes, foi muito. Eu só tenho hiperfoco nesse nível. Eu pintei um quadro para um amigo meu, Natal, antes do Natal. Eu fiquei 3 horas pintando um quadro sem parar. Eu não, nem no banheiro eu fui, mano. Fiquei dentro, aqui no meu quarto. Botei a tela na bancada aqui e fiquei 3 horas sem parar. Eu pintei um quadro em 3 horas. E o quadro complexo, tá? Então é muito possível que eu seja autista, tá? Explicaria muita coisa. Explica por que eu não tenho tantos amigos. Explica por que eu sou tão, assim, eu tenho como eu disse, né? Tenho um foco naquilo ali e tal. Então, se eu for autista, vai me ajudar muito, porque eu, assim, eu tenho na cabeça que eu tenho que ter essa promessa de Deus. É que eu tenho que ter. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas, tipo assim, eu tenho que fazer minha parte. E a minha parte é, ele já tá falando pra mim que eu tenho que agir como se eu estivesse casado, entendeu? E assim, eu sou um cara dedicado em relação a isso, eu não flerto com ninguém, eu não fico olhando por mais 3 segundos pra uma mulher, pra flertar com a mulher, não vou até ela, não beijo e não faço um sexo com nenhuma mulher. Nem piadinha com segundas intenções eu faço, entendeu? Mas ele tá exigindo algo a mais. Ele tá exigindo que eu haja como se eu estivesse casado, tá? É, é, entendeu? Então, por que que ele exige isso de mim? Porque ele sabe do meu comprometimento. Ele sabe. Eu quero que meu filho olhe pra mim como um super-herói que pode errar, por exemplo, Capitão América. Vamos dar um exemplo de super-herói aqui. Capitão América é. Capitão América não. Homem de Ferro em Guerra Civil. O Homem de Ferro era o herói. Ele moldou a Marvel. O Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. moldou a Marvel. Ele foi responsável pela, pelo renascimento de uma empresa. Um cara só, um ator só. Mas em Guerra Civil ele dividiu opiniões, mesmo sendo o herói. Ou seja, ele é um super-herói, mas muita gente viu ele como um vilão. Como é nos quadrinhos também. Nos quadrinhos é pior ainda. Guerra Civil. Ele bota a pessoa na zona negativa, na zona. É uma zona. Tipo assim, é um purgatório, sabe? Ele manda as pessoas, os heróis pra lá. No filme tem que ser mais brando, né? Mas o Homem de Ferro é um super-herói e ele falhou. É isso que eu quero que meu filho veja em mim. Um cara que soube esperar 30 anos pra tê-lo como recompensa de uma vida de dor, de uma vida de cansaço, de uma vida de um cara que quer tanto, tanto abraçar a minha futura esposa, que eu andaria no inferno, descalço naquele fogo, pela eternidade, para ter essa pessoa. É esse nível que eu tenho. É esse nível de psicopatia obstinada que eu tenho. Né? No caso, a luta aqui é contra a minha pessoa, contra eu mesmo. Contra mim mesmo, desculpa. É uma luta contra mim mesmo. Todo dia, sem falhar. Por 30 anos, quase. Vou fazer 30 anos aqui há 7 meses. Então, já tô me falando que eu tenho 30 anos. São 30 anos de espera, entendeu? Pra poder ficar mais fácil. Tem nada que eu queira mais na minha vida. E eu olho pro meu avô, a minha avó, a minha avó ficou 70 anos casada com meu avô, mano. Eu acho tão lindo isso, cara. Eu vejo um casal de velhinho na rua ou algum lugar, eu fico assim, cara, como?
como que você conseguiu? Como vocês conseguiram? Aí eu lembro. Aí eu lembro de uma coisa que o Flávio Augusto disse, que eu guardo muito que esse cara fala, porque ele tem resultados, ele tem muitos resultados e eu gosto muito dele. Outro cara que eu quero conhecer um dia, eu vou conhecer um dia. Ele tem uma frase muito emblemática que fala: estabilidade não existe. E ele usa um exemplo do avião, né? Se pararem de pilotar um avião, ele cai. Ou seja, se não cuidar daqueles passageiros, daquele avião, ele cai. Ele usa, ele usa um exemplo do jardim. O jardim tá bem cuidado. Você cuidou do jardim um dia. Se você deixar de cuidar do jardim por, sei lá, um ano e você voltar naquele jardim, ele vai estar um matagal, porque você deixou de quê? De cuidar. Aí eu respondo a minha pergunta quando eu vejo um casal de velhinhos. Como vocês conseguiram? Aí eu mesmo respondo. Eu não preciso nem perguntar para eles. Eu uso o empirismo para responder a pergunta, cuidando do jardim. É o único jeito é a única explicação que eu encontro porque eu vejo, cuidando do jardim. Como disse o Mário Quintana, né? Não corra atrás das borboletas, né? Não corra atrás das borboletas. Cuide do jardim e elas virão até você, né? E assim, eu, 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 o que eu mais quero é isso, cara. Não tem nada que eu queira mais hoje. Eu tô vivendo em prol disso. Eu tô vivendo em prol disso, né? Na minha segunda pandemia, que eu fiquei aqui em casa 7 meses, eu pensei em fazer besteira. Especialmente depois daquele caso da menina que eu falei que eu fui a única pessoa que eu amei até hoje. Depois que eu vi que pra ela aparentemente eu não tenho valor, porque depois que todas as opções vão embora, eu existo. Depois disso, eu pensei por 3 semanas consecutivas, todo dia eu pensava em fazer besteira. Todo santo dia. Eu torço para que ela não veja esse canal, porque se ela ver isso aqui, ela vai se sentir culpada. Então eu torço para ela não ver, tá? Torço para que ela não veja, porque ao contrário dela, ela nunca foi a segunda opção para mim. Cadê? A carta dela tá até agora aqui. A carta dela tá até agora na minha identidade. Pra você ver, ó. Fazer um truque de mágica. Eu vou mostrar como um homem pode realmente amar uma mulher. É um truque de mágica, já que hoje é muito raro, né? Esse seria o tipo de cara. Responde pra mim. Esse, no caso, eu, esse seria o tipo de cara que faria algo em segredo? É o que a minha mente pensa se eu parar de tomar remédio. Se eu parar de tomar remédio, minha mente acredita que estão querendo armar pra mim pra falar que eu tô tratando algo em segredo com alguém, o que é mentira, inviável e burrice. Então, esse cara que tem essa carta até hoje aqui, jamais poderia fazer algo em segredo, porque o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus não tem como servir a dois senhores. Isso, claro que ele está falando dele e do dinheiro. Ele está falando, nesse caso, de amar a Deus e ao dinheiro. Sim, mas você pode usar isso para. Você não pode amar dos senhores. Você não pode amar uma pessoa publicamente mostrando uma carta dela que você guarda há quase 5 anos e ao mesmo tempo fazer algo em segredo.
é meio sem sentido. É meio sem sentido, entende? E esse é o tipo de cara que eu consigo ser. Tem uma música do Rosa Sarão, que eu vou sempre citar Rosa Sarão aqui, chamada Até o Fim. É uma música que o Guilherme fez pra esposa dele no casamento dele. Guilherme é o último dos românticos, tá? Guilherme é, né? É, Guilherme fez essa música pra cantar pra esposa num casamento. Aí os integrantes da banda falaram, essa música é boa. Claro que foi porque o Guilherme é muito talentoso em compor música, mas tipo assim, essa música é realmente boa. A ponto de trazerem pro disco. A música que ele fez pra esposa entrou no disco deles. 2012, esse disco. Eu ouvi esse disco em looping, uma viagem pela canção nova. 6 horas de viagem eu fui ouvindo a música em looping. O disco, né? O disco em looping. A música até o fim me representa do começo até o fim. Do começo até o fim, essa música me representa, velho. Quem, abre aspas, quem vai me abraçar, me compreender, me consolar? Quem vai me querer? Quem vai saber me perdoar? Quando tantas tardes gelam, quem vai me esquentar? Eu sei que é você e a todo instante vai me amar. Quando eu olho o que a vida vem se tornando, eu vejo que tudo se resume a te amar. O dia sorriu e eu acordei. Foi o melhor que já nasceu. E é você e só você que o fará durar. No caso, tá se referindo à esposa dele. Não, não até o fim, até o ciclo terminar. Não até morrer. E o pó a terra misturar. Que seja para sempre e todo sempre um eterno altar. Cara, Guilherme, Guilherme, Guilherme é muito apelão, velho. Tá de hack, velho. É, sou eu quem vai amar, quem vai saber te acalmar. Sou eu quem vai ouvir sua doce voz e vai chorar. É neste colo aqui que vai poder se debruçar. E mesmo na ausência, o coração vai te levar. Caraca, velho. Uau. Como poderia pagar tudo isso? Eu reviveria outras 300 primaveras. Cara, ler essa música é mais forte que ouvi-la, velho. Olha pra mim. Veja que eu era uma ilha a ser descoberta. E você passou por ali. Cara, que isso, cara? Não até o fim. Até o ciclo terminar. Não até morrer. Não, até morrer. E o pó a terra misturar. Que seja para sempre e todo sempre um eterno altar. Minha vida se encontra nessa música. É. Eu vivi a vida inteira achando que eu era inadequado. Achando que eu era, sei lá. Não é, pior que não é vitimismo. Hoje em dia, eu, tipo assim, eu vejo o meu valor hoje, sabe? Mas antigamente não era assim. Antigamente eu olhava pra mim e falava, cara, você é um lixo. Ninguém vai querer você na humanidade. Ninguém. Especialmente quando eu era adolescente, que se eu não sou tão pintoso hoje, imagina na adolescência. Então, tipo assim, eu olhava pra mim e falava, cara, ninguém vai querer você na sua vida. Ninguém. Por mais que eu tivesse o desejo de e a promessa de nunca fazer nada com ninguém, eu tinha a opinião de que ninguém nunca na humanidade ia olhar pra mim. Entendeu? E assim, nesse canal aqui, já falei que esse canal é um diário pra mim, né? Até porque tem poucas pessoas que veem esse canal, né? Mas eu sou grato a quem vê o canal, você é importante pra mim. Eu sei que parece papo de coach. Desculpa, eu odeio coach, tá? Eu odeio coach. Mas, tipo assim, é verdade, você é importante pra mim. É porque eu sinto que eu não tô sozinho.
né? É, assim, eu sinto que o vídeo tá se caminhando pro final, porque não tem mais o que falar, né? Mas, assim, um dia eu quero mostrar esses vídeos. Minha maior meta, meu maior motivo para fazer vídeos aqui sobre a pessoa, sobre o amor, Eros, né, pouca gente veio falando sobre isso, mas é porque eu sou muito é, fechado. Eu acho que foi o Carlos Drummond de Andrade que falou. Peraí. Carlos Drummond de Andrade falou: convive com teus poemas antes de escrevê-los. E eu estou convivendo com esse desejo de ter alguém por 30 anos. E agora, depois de sair do casulo, eu tô falando isso. Eu tô literalmente falando assim, eu, garota, no caso, a mulher que tá sempre na minha vida, tá? Eu me refiro a ela como minha mãe se referiu a ela ao falar pra mim. Minha mãe chamou de garota, né? Assim, garota, mulher que Deus tem pra minha vida, eu preciso de você. Não é que eu queira, não é nem que eu queira, não. Eu preciso de você. Sabe, eu não dirijo, mas eu sei muito bem o que eu vou falar agora. Sabe quando o carro pede uma marcha? Você vai, acelera o carro meio que pede, tá ansiando pra você trocar de marcha. É isso que eu sinto. E essa nova marcha que eu quero é essa mulher que Deus prometeu pra mim. Então, se ele prometeu, sim, eu tenho que confiar nele, eu realmente confio, mas nem sempre a gente tá com ânimo na vida. Esse papinho de felicidade é irreal e tóxica tem que ser cortado da rede social. Nem sempre a gente tá feliz, animado pra vida, entendeu? Então, entonces, sou, ah, eu faço esse vídeo e falo essa frase agora como um manifesto, tá? Eu preciso de você, mulher. É, porque o meu carro aqui tá pedindo uma nova marcha, entendeu? E você vai ser responsável por ter a melhor criação da minha vida, que são meus filhos. E espero que eu seja um super-herói para eles, como eu falei anteriormente, mesmo sendo falho. É isso. E para finalizar, eu sou psicopatamente obstinado quando eu quero uma coisa. E como eu disse há, sei lá, 2 minutos atrás, eu quero e preciso de você, mulher. E como eu sou psicopatamente obstinado, eu vou fazer o impossível para que você apareça aqui um dia no canal. Eu falei, pessoal, lembra que eu falei com vocês daquela mulher? Então, aí ela aparece aqui assim. Eu vou fazer isso. Eu vou.